doutores! Nós estamos aqui no Pré-ENEM Digital Gold. Eu sou o professor George, eu ministro a disciplina de matemática e estou aqui para socializar com vocês alguns itens referentes ao Enem. Nós vamos trabalhar com os itens referentes, escolhi os itens referentes ao Enem de 2019. Algumas ações, algumas situações interessantes e legais que sirva como contribuição, certo? Para o nosso desempenho aí e estudos para que ocorra uma boa aprovação de vocês nesse ano de 2021. Certo, doutores? Vamos lá? Olha só, o professor vai dar continuidade aqui. Nós estamos pegando aqui alguns exercícios, o professor selecionou para vocês um exercício de Enem de 2019, onde nós vamos estar fazendo uma leitura e nessa leitura a gente vai fazer umas explanações. Dessas explanações nós vamos dizer como proceder os cálculos, analisar as propriedades e verificar o que é interessante, o que é importante para o nosso conhecimento para poder sair bem nessa prova e desenvolver um bom resultado. Olha lá, gente, olha só, primeiro item, primeira questão, vamos lá, doutores? O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Esquenta não, professor, é desse jeito mesmo, viu? Fica mexendo tudo. Então nós temos o seguinte, galera, nós temos aqui um quadro distribuído com dia da semana e números de pães vendidos. Ele começa trabalhando no domingo, passeia para segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos o número de pães vendidos. Dessa informação nós temos lá o quê? O que o autor fala? Ele fala o seguinte, que o dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi D. A primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte, doutores. Isso aqui, o autor no item está analisando o quê? Ele está analisando a condição de média. Então, nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, nós teremos que determinar uma média aritmética. Quando eu penso em média aritmética, eu vou estar fazendo uma soma de elementos que está sendo ofertado e dividindo por essa quantidade de elementos. Certo? Para podermos determinar, então, o que está sendo solicitado pelo autor. Vamos dar continuidade aqui para a gente ver como é que é esse processo de resolução de cálculo. O professor colocou aqui, para vocês, inicialmente, uma definição de média simples, para ficar fácil, ficar tranquilo. Média simples. A média aritmética simples também é conhecida apenas por média, certo? A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Então, nós temos aqui a soma dos valores, né? No caso do exemplo do item que nós temos, é do número de pães vendidos, em função do total de elementos do conjunto. Tá? E aí, nesse caso, o que nós vamos verificar? O resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos do conjunto. Foi o que o professor falou aqui. Ou seja, a média de números é a sua soma dividido por n. E aí, dessa condição, nós temos a resolução do exercício. O professor colocou aqui, montou. Nós temos lá na condição do item que a soma dos valores dos números de pães dividido pelo número de elementos do conjunto vai me reportar essa condição de média. Então, se nós voltarmos aqui, olha só. Nós temos, então, o número de pães vendidos ao longo da semana, onde nós vamos estar somando todos esses números de pães. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dessa referência, nós vamos dividir pela quantidade de dias que foi trabalhado. Como é ao longo de uma semana, eu estou pensando em 7 dias. Doutores, o que eu vou fazer aqui? Vou estar somando esses valores, determinando um resultado. Esse resultado eu tenho lá como informação 1.484. Professor, dividido por quanto? 7, porque são 7 dias na semana. Desse dado eu tenho 212. O autor está falando o seguinte, com base na média desses números de pães dessa semana produzida, eu vou verificar a quantidade de pães que vai ser produzido na próxima semana, mas que seja de acordo com um dia da semana mais próximo a essa quantidade de pães que eu tenho aqui, dessa tabela ofertada. Nesse caso, nós encontramos uma média de 212 e nessa condição de média, o que mais se aproxima para a próxima semana, para que ocorra essa produção de pães, é justamente na terça-feira. Eu tenho quanto? Eu tenho 215. Doutores, então nós vamos analisar o seguinte, que eu vou ter um gabarito, esse gabarito vai cair na letra C, essa letra C me reporta a terça-feira. Certo, gente? É isso aí, bacana. Vamos lembrar o seguinte, que em média, então, eu tenho uma associação. Dessa associação eu vou lembrar que é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que eu tenho. Tudo bem, doutores? O professor queria colocar só uma coisa para vocês, que é um adendo a mais. Olha só, o professor meio que se perdeu aqui, mas vamos embora.
eu coloquei aqui o item solicita a média, mas é uma coisa interessante, legal se falar também, que além da média, nós podemos determinar a moda e a mediana. São elementos que também caem nessa condição do Enem, caem em itens também. Quando eu pensar, no caso, em moda é pensar no número, nos elementos que mais se repetem. Se o autor solicitasse algo desse tipo, eu poderia analisar o seguinte, que desses valores de produções de pães ofertados, eu tenho 2,187 aqui. Então, nesse caso, eu teria uma condição de moda. E quando eu penso, no caso, em mediana, pensar em mediana é pensar no quê? Pensar em mediana é pensar no termo central. Termo central, professor, poxa, como é que funciona isso? Inicialmente, a gente vai estar colocando todos esses elementos na ordem crescente ou na ordem decrescente. O prof colocou aqui na ordem crescente para vocês. Então, 186, 187, 187. Olha os dois elementos se repetindo aqui, ó. 208, 215, 250, 251. Disso aqui, dessa ação, nós temos 7 elementos. A mediana, então, vai ser o meu termo central. Como é ímpar, termo central, eu estou analisando, eu tenho 3 elementos desse lado, 3 elementos desse lado. O meu termo central seria justamente o 208. Se o autor solicitasse algo desse tipo, falando em moda, falando em mediana, professor, bacana, legal, eu teria também um bom conhecimento. É passar, é passar, é passar. Vamos lá, doutores? Doutores, vamos lá então agora no segundo item. Esse segundo item ele é interessante, ele é importante e ele faz referência a um projetinho. Nós temos um projetinho e esse projeto nós vamos analisar que em um trabalho escolar um aluno fez uma planta de seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500. Tá, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. Gente, só dar um exemplo para vocês. Geralmente quando nós vamos ao shopping, nós verificamos nas praças, nós temos aquelas ilhas onde eles fazem aquelas maquetes com aquelas torres. Quando eu penso em torres, é que é ofertado, aqueles prédios para apartamento para vendagem, enfim. Então é pensar naquela redução. O autor, quando ofertou esse problema, ele está falando justamente sobre isso. Ele está falando da condição de um aluno, e dessa condição de um aluno, ele está trabalhando com uma maquete. Professor, essa maquete que ele está colocando, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com escala. Se eu trabalho com escala, ele está trabalhando com escala solicitada, essa escala aqui é de 1 para 500. Então eu estou pensando no seguinte, nessas condições, qual é a nossa pergunta? O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta. Então eu tenho aqui uma ponte, eu estou analisando que essa maquete, toda ela está ofertada em centímetros, eu estou tendo uma redução, e nesse caso o que ele está falando? Mas foi informado por ele que ela media exatamente 73 metros. 73 metros é a medida, é o valor real. Professor, eu vou ter que estar fazendo a conversão e trazendo para cá, para colocar nessa maquete. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Vamos verificar? Vamos lá, doutores? O valor a ser colocado na planta em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser de quanto? Aí ele oferta as alternativas. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos verificar aqui então. Doutores, inicialmente vamos ver definição. Das definições nós temos o seguinte. O que é uma escala? Professor, ocorre quando o tamanho físico do objeto, representado no plano, coincide com a realidade. Tá, escala reduzida, quando o tamanho real é maior do que o tamanho da área representada. Aqui nós temos o seguinte, nós temos no caso uma condição de uma maquete que ela está representando um contexto, um conceito real, de uma ponte. Tá, e aí professor, olha só, costuma ser usado em mapas de territórios ou plantas e habitações. Então aqui o professor colocou uns exemplos para vocês, variações da escala, tem 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, e eu tenho aí uma sucessiva informação com relação às escalas. O professor colocou aqui para vocês também uma condição, olha só, nisso aqui eu tenho 2 retângulos, eu posso analisar aqui que essa análise me dá condição também de redução, me dá condição de proporção. Eu tenho aqui um retângulo menor de informação 8 por 6 e um retângulo maior de informação 16 por 12. Professor, isso aqui está aumentando de forma proporcional. De 8 para 16, 2 vezes 8 eu tenho 16. Olha a informação legal. Professor, se eu tenho 6 para 12, 2 vezes 6 eu tenho 12. Então eu estou dobrando. Tá, tanto numa dimensão como em outra. Então nesse caso, isso aqui está assumindo proporcionalidade. Quando eu penso em proporção, eu estou pensando num aumento ou numa redução de forma constante. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Essa maquete funciona do mesmo jeito. A minha escala é o quê? Ela é de 1 para 500. E eu vou analisar o seguinte, que uma escala, eu vou sempre pensar, professor, escala vai ser sempre a medida do desenho
dividido pela medida real. Então, nesse caso, o que eu vou pensar? O numerador sempre vai ser a medida do desenho, a medida de projeção, a medida de redução, dividido pela medida real. Então, eu vou igualar a minha escala, eu estou pensando numa condição de proporção, estou pensando numa condição de razão, com o que eu desejo, tá? Que é a medida diminuída dessa ponte. Então, eu terei 1/500, que é igual à medida da ponte lá na minha maquete, que eu não sei quem é. Professor, eu sei que é em centímetros, não vou descobrir. Ah, não conheço? Eu vou chamar de x. Então, 1/500 é igual a x. Professor, mas qual que é a medida real disso aqui? O autor colocou lá no item, atenção ao item, atenção ao comando. Comando eu vou analisar, que é a pergunta que ele está me solicitando. Professor, ele me ofertou aqui que a medida real da ponte é 73 metros. Ah, legal! Então, eu sei que escala é a medida do desenho pela medida real. Então, eu estou trabalhando aqui, 1/500 é igual. A medida do desenho, a medida reduzida, que eu não sei, da ponte lá da maquete, eu estou chamando de x, e a medida real, 73. Nessa condição, eu posso multiplicar aqui em cruz e dar informação o que eu tenho. Professor, 500 vezes x, 500 vezes x, que é o termo desconhecido, é igual a quem? 1 vezes 73. Vale ressaltar, doutores, não me esqueçam sempre de estar levando a condição da unidade. Isso é importante, tá? É essencial. Professor, então dá informação. Isola o valor de x. Tá, isolando o valor de x eu tenho 73 sobre 500. Isso aqui vai me dar 0,146 metros. Opa, professor, mas e aí? O que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, que o autor me solicitou. O que ele pede? O valor dessa planta em centímetros, tá? Então, referente ao comprimento da ponte. Se é em centímetros, nós temos inicialmente esse valor em metros. Então, vamos fazer a conversão. Se eu for fazer a conversão, eu vou pensar o seguinte, isso aqui é unidade de medida. Unidade de medidas, eu posso pensar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, nesse caso, 0,46 metros, que é o valor que eu encontrei, eu estou multiplicando por 100. Então, da informação, eu tenho lá o seguinte, ó, se eu estou multiplicando por 100, isso aqui é múltiplo de 10. Se é múltiplo de 10, basta estar movendo essa vírgula 2 vezes. Então, da informação, professor, estou andando 1, estou andando 2, eu tenho 14,6. Mas 14,6 o quê? Não posso esquecer da unidade. 14,6 centímetros. Professor, bacana, vai dar gabarito. Deu? Professor, eu estou chegando próximo lá. Estou chegando. Então, da informação, eu tenho lá, letra C, 14,6. Olha o meu curso chegando próximo de mim. Eu vou entrar na faculdade logo logo. Opa! Beleza, bacana, legal. Vamos lá, doutores? Doutores, damos continuidade aqui agora no item de número 3. Esse item de número 3 é interessante porque ele fala e ele faz uma representação em cima de um gráfico. Se eu for analisar esse gráfico, gente, olha o professor dançando aqui. Ó, nós temos um gráfico, esse gráfico é chamado gráfico de setores. Se eu for analisar, nós temos um gráfico de setores, e esse gráfico de setores está fazendo uma relação com relação às regiões do Brasil. Vamos ver lá o item, o que o autor está falando. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Então está aqui. Professor, legal. Então, região sul eu tenho 37,2% de participação, sudeste 11,4%, nordeste 10,4%, norte 2,7%, centro-oeste 38,3%. Até aí, beleza. Professor, legal. E aí? Olha a gente lendo o item e fazendo a interpretação. Isso é importante. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras, elas produzem juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Professor, então são as duas maiores regiões. Se for analisar, volta para o gráfico de setores. Então, da informação, nós temos a região sul, trabalhando com 37,2% dessa produção, e nós temos a região centro-oeste, trabalhando com 38,3%. Mas e aí, professor, o que eu vou fazer? Vamos continuar lendo lá, vamos ver o comando agora, vamos ver a pergunta. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país foi correspondente de um valor igual a quanto? Isso aqui ele está falando em termos aproximados. Nós temos que analisar o seguinte, quando eu desejo conhecer o total de toneladas, milhões de toneladas produzidos na região, no caso sudeste, eu tenho que analisar em relação, tá, ao total de toneladas produzidos em todo o gráfico de setores. Nós temos uma produção de toneladas produzidas para as duas regiões em particular.
Então, inicialmente, nesse caso, nós temos que fazer o quê? Determinar o total de toneladas produzidas em relação a todo o gráfico de setores para aí sim determinar quanto que foi produzido na região sudeste. Isso é importante, isso é interpretação. O que eu vou fazer? Vamos lá, vamos estar vendo. Olha só, gráfico de setores, uma definição simples para vocês. No gráfico de setores, os dados percentuais são distribuídos conforme a proporção de área a ser representada. Se nós verificarmos aqui, olha só, professor, realmente o item contempla essa ação. Representou em cada condição de região essas porcentagens. Primeiro passo, nós vamos determinar a quantidade total em toneladas de todo o gráfico de setores. Então, para isso eu vou pensar o seguinte, eu estou pensando lá, o que, professor? Que, nesse caso, para a região, para as duas regiões maiores, eu tenho lá 119,8 toneladas, que corresponde a um valor em percentual. Professor, mas de onde saiu esse 75,5%? Aqui eu vou montar uma regra de 3. Aqui eu vou analisar também a condição de milhões de toneladas para um gráfico, para uma porcentagem no gráfico. Eu vou lá, eu sei que da minha informação nós temos o seguinte, que a região sul eu tenho 37,2, a região centro-oeste também é uma das maiores produtoras, eu tenho 38,3. Somando-se essas duas regiões, eu tenho um dado percentual. Então, 119,8 milhões de toneladas corresponde a 75,5%, que é justamente essas duas regiões. Professor, mas eu quero saber o total para o gráfico de setores. Em relação ao gráfico de setores, o total é 100%. Se eu for verificar aqui na informação, somando todos esses dados percentuais, eu vou chegar a 100%. E aí, professor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma regra de 3, e nessa regra de 3, novamente, olha só. Multiplicando em cruz, x vezes 75,5% corresponde, é igual a 119,8 vezes 100. Montando isso aqui, tá? 179,8 vezes 100. O x, 75,5 está junto com o x, você está multiplicando, passa dividindo. Legal. Professor, então nós temos o seguinte, que na minha informação, o total em milhões de toneladas referente ao gráfico todo de todas as regiões corresponde a 158,67 milhões. Professor, legal, legal. Então posso acertar a questão agora? Eu vou acertar a questão. Por quê? Porque eu vou pensar o seguinte, se eu tenho o valor da quantidade total em toneladas, eu vou verificar lá. Ele quer para a região sudeste. Região sudeste é 11,4%. Com esse valor percentual, professor, eu posso descobrir quantos milhões de toneladas essa região possui. De novo, doutores, regra de 3, simples. Vamos lá ver? Olha só. Professor, com isso eu tenho lá o seguinte. De novo, o segundo passo, milhões de toneladas. Agora, para o gráfico do setor todo, eu tenho 158,7 milhões de toneladas, corresponde a 100%, que é a somatória de todo o gráfico de setores. Assim como para a região sudeste, doutores, ó, é 11,4. Eu quero saber o valor em milhões de toneladas. Galera, vamos multiplicar isso aqui? De novo, multiplica em cruz. 11,4 vezes 158,7, que é igual a x vezes 100. Se o 100 está multiplicando, professor, legal, passa dividindo. Dessa informação, eu tenho lá o quê? 18,09 milhões de toneladas para a região sudeste. Professor, mas não dá gabarito. Ah, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. O autor colocou lá o quê? O valor mais aproximado. Então, nessa brincadeira, nós temos o quê? Professor, o valor mais aproximado, 18,09. Então, eu tenho lá, letra D, 18,1 milhões de toneladas. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos lá, gente? Vamos passar? 100%? Legal? Show? Joia! É isso aí, doutores. Gráfico de setores a gente passou, verificamos. Vamos lá ver essa questão aqui, a questão de número 4. Galera, essa questão de número 4 eu achei super top, bacana, legal, fecha. Ela trabalha aí com questão de unidades de medida, tá? Eu tenho unidades, na verdade não unidades de medidas. Eu vou passear por unidades de medida, unidades de tempo, unidades, medidas de capacidade, de volume, e aí a gente passeia, a gente vai. Então ele diz o seguinte, o projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto.
Certo. Professor, então estou trabalhando aqui no caso. Se for analisar, eu tenho aqui medidas de tempo. Professor, eu tenho medidas aqui, se eu for analisar, de capacidade. E eu estou pensando em volume. Aqui é de volume. O autor está solicitando de capacidade. Capacidade, eu vou pensar em litro. O que ele quer? Ele quer justamente isso. Olha só, com base nas informações, qual expressão representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? Eu quero converter, então, esse metro cúbico, que é uma medida de volume, em medida de capacidade, que é litros. E esse segundo aqui, eu vou estar passando para quê? Eu vou passar para minuto. Então, dessa informação, professor, eu vou precisar converter. Como é que eu faço isso? Nós vamos fazer o seguinte. Ó, o que eu tenho? Primeiro passo das conversões. Eu vou lembrar que um metro cúbico ele corresponde a 1000 litros. Professor, legal. Então, eu estou saindo aqui de uma medida de volume para uma medida de capacidade. Primeira informação eu já tenho. E aí eu vou analisar o seguinte. Professor, aqui na minha referência, isso aqui eu estou analisando a unidade, eu tenho lá metros cúbicos por segundo. Eu estou analisando em relação a um segundo. Mas o autor solicita, lá no meu probleminha, lá na minha resposta, que seja litros por minuto. Eu sei que um metro cúbico corresponde a 1000 litros. Aí, legal, eu vou fazer substituição. Mas e um segundo para minuto? Como é que eu vejo isso? Eu vou analisar o seguinte. De novo, pensando na regra de 3. Professor, se eu for analisar e ver a regra de 3, eu vou pensar o seguinte. Doutores, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Não esqueçam de colocar as grandezas aqui em cima, que é importante e é interessante. Assim como esse 1 segundo que eu desejo conhecer aqui, olha só, eu vou relacionar com o meu x lá. De novo, o que eu faço? Eu vou estar multiplicando isso aqui em cruz. Ao multiplicar em cruz, eu tenho o seguinte, olha só, x vezes 60, 1 vezes 1. Então, dessa informação, o que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, x vezes 60, então, se o 60 está multiplicando, ele passa dividindo. Vou deixar aqui na forma de fração, 1 sobre 60. Isso aqui é interessante analisar e verificar, por quê? Lá no meu gabarito, quando vocês estiverem fazendo as provas, analisem as respostas. Eu poderia simplesmente pegar essa informação aqui e estar dividindo. Só que lá no gabarito, ele não trabalha, ele trabalha com o número inteiro. Então, nesse caso, é importante se deixar essa condição, ele na forma de fração. Então, nós temos o seguinte agora. O metro cúbico, eu sei que é correspondente a 1000 litros. Opa! No lugar do metro cúbico, o autor quer em litros. Então, eu posso fazer a substituição aqui. Corresponde a 1000 litros. Doutores, um segundo aqui. Dessa análise, eu sei que em minutos corresponde a 1 sobre 60. Aqui no segundo, professor, legal, bacana. Estou colocando 1 sobre 60. Eu vou analisar essa condição de unidade. Eu vou analisar essa condição aqui agora. Aqui a gente vai reportando uma coisa que a gente viu lá nas séries iniciais. Isso aqui é fração de fração. Senhor, fração de fração aí, como é que eu faço para trabalhar isso? Como é que eu faço para desenvolver? Doutores, olha só, repete o numerador. Eu costumo falar sempre assim, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, galera. Então, olha só, o numerador, eu tenho lá 1000 aqui. Isso aqui, sobre 1 sobre 60. Multiplica pelo inverso da segunda. O que estava embaixo vai em cima. E o que estava em cima vem embaixo. Professor, mas é 1, tá? 60 dividido por 1, ele não altera. Então, me dá a mesma condição. O professor nem colocou. Então, dessa informação, eu vou ter o quê? 26,4 vezes 1000 vezes 60. A unidade agora, doutores, litros por minuto. Professor, vai dar gabarito. Legal. Professor, eu estou chegando lá. Então, dessa informação, eu tenho lá a letra E. Show de bola. Vou verificar o quê? Então, que eu trabalhei com condições de conversão de unidades, saindo da unidade de volume, passando para a unidade de capacidade, saindo do segundo, tá? Que eu tenho unidade de tempo, e indo para os minutos. Certo, gente? Puxando. Aqui o professor colocou uma regrinha de conversão também, que talvez seja interessante. Professor, eu não quero trabalhar com a regra de 3, mas aqui tem, eu costumo chamar isso de escadinha, né? Cada um tem um jeito, uma forma de colocar. Então, nesse caso aqui, olha só, eu fiz uma relação de horas para minutos e para segundos. A partir do momento que você sai das horas e você desce para os segundos, para cada condição que você faz a mudança, olha só, de horas para minutos, 1 hora tem 60 minutos, então você multiplica por 60. De minutos para segundo, 1 minuto tem 60 segundos, então você também multiplica por 60. Professor, se eu quero voltar, sair de segundos para minutos ou de minutos para hora, em vez de multiplicar, você vai dividir.
Então, às vezes, em vez de fazer essa regrinha, professor, eu vou fazer por aqui. Legal. Então, olha só, se o autor está falando que é um segundo, então, ó, de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. Então, eu vou ter também a mesma informação, 1 sobre 60. Dica para vocês. Pode ser interessante, pode ser legal. Beleza, doutores? Vamos lá, então? E aí, nós temos só o seguinte. Professor, e essa é a última questão? É a última, viu, gente? Número 5 agora. Vamos lá? A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno. Tá, quando cresce, o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar as 6 gramas diárias. Olha só que importante, hein? Interessante isso. Ou 12,4 gramas de sal. Considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Galera, eu tenho 100% aqui. Vamos lá ver o comando? Olha só. Considere uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias... Professor, e aí? Consuma 450 gramas de sal de cozinha. Tá, professor, e aí? O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em quantos por cento? Eu vou analisar agora o quê? Olha só. O autor, ele coloca para você que nós temos uma pessoa saudável que em 30 dias ela consome 450 gramas de sal. Mas ele me deu uma referência no item, no texto, que o consumo, para uma pessoa saudável consumir, tem que ser ingerido diariamente 6 gramas. Então, o primeiro passo aqui é nós fazermos o seguinte, determinar a quantidade de gramas que está sendo ingerido para essa pessoa, tá? Por dia. E aí nós temos o quê? O que o autor ofertou? Ele ofertou que 450 gramas, elas são consumidas em 30 dias. Se eu pegar esses 450 gramas consumidos em 30 dias e dividir por 30, eu vou descobrir, então, a quantidade de gramas consumida para essa pessoa por dia, doutores. Ó, então, 450 gramas dividido por 30, eu tenho 15 gramas por dia. Professor, mas se for analisar o texto, olha só que informação legal. Ele fala para uma pessoa saudável 6 gramas diária. O camarada está ingerindo 15 gramas por dia. Então significa que de 6 para 15 ele está ingerindo 9 gramas a mais. Esse é o excesso. Se esse é o excesso, eu posso determinar quantos por cento a mais ele está consumindo aí em sal. E aí o que eu vou fazer? De novo, doutores, uma regra de 3. Eu vou pensar o seguinte, 6 gramas é o consumo normal, 100% eu tenho a minha condição, o que excede eu vou determinar. Então, 6 gramas está para 100%, assim como 9 gramas que está excedendo. No caso, eu descobri, ele consome diariamente 15 gramas, mas o total eu posso, para ter um consumo saudável é de 6, 15 tira 6, professor da informação eu tenho 9, então 9 está aqui. Estou fazendo uma multiplicação em cruz, então disso eu tenho o quê? 9 vezes 100, tudo isso dividido por 6. Nesse caso, a minha porcentagem a mais que eu tenho é de 150%. Ou seja, esse doutor está ingerindo aí 150% a mais em sal. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho como gabarito a letra A. Doutores, trabalhamos então nesses conceitos com porcentagem, trabalhamos nesses conceitos com médias, trabalhamos nesses conceitos com representação de escala, trabalhamos nesses conceitos também com gráfico de setores. Passeamos por algumas propriedades matemáticas. Espero que tenha sido interessante e salutar, que eu acredito que no final nós teremos um resultado positivo. E todo mundo vai ter uma aprovação máxima nesse Enem. Sem contar que é Enem Gold, né? É tudo e mais alguma coisa. Sucesso, doutores! Até mais!